Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou a professora Joanede Xavier e a nossa aula de hoje é sobre identificação do locutor e do interlocutor no texto. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá? Bom, então, a identificação do locutor e do interlocutor no texto, ela passa pelo tratamento de um descritor. E esse descritor do SAEB que nós trataremos hoje nesta aula é o D13, que diz o seguinte: identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Então, agora, nós vamos entender melhor isso aí. Quais são verdadeiramente as marcas linguísticas que eu posso, então, recorrer para a identificação desse locutor e desse interlocutor? Vamos estudar? Vamos lá! Comigo na tela, de olho e ouvidos ligadinhos. Ouçam! Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar quem fala naquele texto, quem fala e a quem ele se destina, a um interlocutor, a um receptor, a vários, a quem esse discurso foi direcionado, essencialmente por meio da presença de marcas linguísticas, o tipo de vocabulário, o assunto, evidenciando também a importância do domínio das variações linguísticas que estão presentes em nossa sociedade. Então, aqui, além das marcas que identificam especificamente, pronomes, verbos, que vão identificar esse locutor e esse interlocutor, nós também vamos pensar nas variações linguísticas, nas várias formas que a língua se comporta de acordo com a situação comunicativa. Essa habilidade, então, ela é avaliada em textos nos quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, como também são exploradas possíveis variações da fala. Então, essas variações da fala, elas estão relacionadas a quem fala no discurso e para quem se fala. Então, a variedade, ela está adequada. Por exemplo, se eu tenho uma situação comunicativa em que a mãe, ela está falando para o filho, então, a variação linguística que acontece aí, ela acontece em função do quê? Da situação comunicativa que envolve mãe e filho ou filhos. Então, nós sabemos que as situações definem a variedade linguística a ser utilizada, nos diversos domínios sociais aí. Então, quando nós falamos dessa exploração, possíveis variações da fala, como, por exemplo, a linguagem rural, a linguagem urbana, a linguagem formal, a informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínios sociais, como, por exemplo, em cerimônias religiosas, como escola, como clubes. Então, qual é a variedade linguística que eu vou utilizar considerando locutor, interlocutor e situação comunicativa, é claro. Agora, é o momento de quê? De demonstrar
Então, é um momento que nós vamos vivenciar uma situação comunicativa e, logicamente, perceber como esse descritor da localização desse locutor, interlocutor, dessa variedade linguística, aparece. Então, comigo na telinha, vamos lá. Luz sob a porta. E sabem que o que o cara fez? Imaginem só, me deu a maior cantada. Lá, gente, na porta da minha casa. Não é ousadia demais? E vocês? Eu? Deita logo e bença para ele, engraçadinho. Quem ele pensa que eu era? Que eu fosse? Quem tá de copo vazio aí, vê se baixa um pouco essa eletrola. Quer por agente surdo? Você observa que aqui é um texto publicado na Folha de São Paulo, jornal de Luiz Vilela. Esse trecho diz assim, olha, o comando aqui do item. O padrão de linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante. Então, você está percebendo aqui como é que eu analiso a variedade linguística empregada por esse falante, porque aí nós colocamos esse texto, ele traz literalmente o registro da fala de alguém. Então, quando eu falo que o padrão da linguagem usado no texto sugere que se trata de um falante ajustado às situações informais, totalmente informal, quando ele fala engraçadinho. Isso é coisa da fala, não é verdade? Ousadia demais. Quem está de copo vazio aí? Olha essa fala. Então, é uma situação de informalidade, não é verdade? Agora, vamos exemplificar, vamos lá? Comigo na telinha, novamente, apreciem, ouçam. A cavalgada, a lua banha a solitária estrada, silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, e as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece, da cavalgada o estrépito que aumenta, perde-se após no centro da montanha. E o silêncio, outra vez soturno, desce, e límpida, sem mácula, alva assenta, a lua, a estrada solitária banha. Olhem, a linguagem utilizada nesse texto, como você pôde observar aqui, a linguagem utilizada é em função do quê? Daquele que fala, daquele que escreve. E para quem ele escreve, nós sabemos que a linguagem utilizada é a linguagem culta, é a língua padrão da língua, não é verdade? E agora, uma outra situação textual para que nós possamos avaliar a presença desse descritor nesse item. Então, comigo, olha, na telinha, acompanhe. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? Não sei. Quais são os efeitos colaterais? Olha a situação textual completamente diferente das duas anteriores, não é verdade? Aqui eu tenho um gênero, quadrinhos, e esse gênero, quadrinhos, ele tem uma linguagem específica, não é verdade? Olha o item,
quanto às marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto, vamos então encontrar aqui o que é perfeito, o que é adequado. Isso quanto às marcas linguísticas que vão evidenciar esse locutor e interlocutor desse texto, que é o retrato da situação dos quadrinhos. Letra A. No processo de interação verbal, no primeiro quadrinho, o vocativo se remete ao interlocutor. Vamos voltar lá. Olha só, acho, isso é no primeiro quadrinho. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Você é a marca do interlocutor. Isso está perfeito. Portanto, já encontramos o gabarito. Agora, vamos lá. Nós temos aqui um outro texto. Esse outro texto é uma canção que diz Bye Bye. Você já deve ter ouvido, é uma canção antiga, ainda da época da dupla Sandy Júnior. Resolvi mudar, vou pôr um fim e tentar te esquecer. Não sei como pude amar assim, mas sei o que fazer. Não me enrole, nem me use, fique longe, não abuse, nada vai me convencer. Deus me livre de você. Decidi, vou dar um tempo e levantar o meu astral. Meu instinto agora diz que olhar para cima é o canal. Não me obrigue, que eu não brigo, não me ligue, eu te ligo. Bye, bye, me toquei e decidi. Bye, bye, demorei, mas aprendi. Bye, bye, só vou amar de novo assim, se alguém demonstrar o mesmo por mim. A canção acima, ela é voltada para um público jovem e isso fica muito claro, fica muito evidente. Por quê? Porque a linguagem da música, ela é informal. Então, vocês estão percebendo que o que foi considerado para elaborar fazer essas escolhas, essa variação linguística, essa variedade linguística que foi utilizada então, é porque esse texto é voltado para o público jovem da época. Bye, bye, é da época, vamos lembrar. A linguagem da música é informal, sim, repleta de gírias. Ótimo, é isso mesmo. E expressões que são usadas por esse tipo de público, o público jovem, não é verdade? As dicas da Jojo, fica aí para vocês, revisar as variedades linguísticas, muito importante, identificar as várias formas do uso da língua e dominar os recursos linguísticos que vão possibilitar a identificação do locutor e interlocutor de um texto, como a presença de pronomes, pronomes em primeira pessoa, identifica o locutor, pronomes em terceira pessoa, a referência a você. Nós sabemos que aqui nós não usamos o tu, o você corresponde à segunda pessoa do discurso, mas, na verdade, ele conjuga o verbo na terceira, você está. Mas nós sabemos que nós utilizamos, isso já ficou convencionado, o você, não é? E outras tantas, né? O senhor. Bom, então nós temos marcas e você vai, então, identificar com certeza, essas marcas linguísticas no texto para identificação do locutor e do interlocutor. E quando eu analiso a linguagem desse texto, o que eu posso fazer? Eu também posso analisar a variedade linguística ali encontrada para definir, para ajudar a definir o locutor e também os interlocutores, ok? Então, galerinha, muito obrigada, galera! Fiquem ligados, amanhã teremos aula para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, aqui na TBC. Um abraço carinhoso da professora Joanete. Se cuidem! Beijos!